coisas, né? Aí trava e a internet às vezes não ajuda. Mas enfim, acho que o Hassan conseguiu resolver rápido e só vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. E aí ele estava falando justamente isso, né? Que a gente tem que autorizar a entrada de cada um, né? Um por um. E isso demanda tempo, tal. Ele estava tentando instalar uma extensão que faz esse aceite, né? Tudo de uma vez, mas parece que não deu certo. Mas tudo bem. A gente vai avançar assim mesmo. Só dar um feedback para vocês, pessoal. A gente está fazendo a correção lá daquela sessão dos métodos, né, do trabalho de vocês, né? Então, aquela que vocês tinham que descrever quais eram os participantes, né, os sujeitos, depois fazer o desenho experimental e depois descrever os instrumentos, né? Então, a gente já terminou de alguns alunos, ainda está faltando mais alguns outros, mas a gente provavelmente até o final de semana consegue terminar tudo isso, e aí a gente vai fechar a nota da unidade 2, aí talvez até o final de semana, tá bom? E então, só para dar um feedback para vocês aí. Bom. Da última aula, pessoal, se vocês tiverem já alguma questão, né, quem reviu o vídeo, né, quiser perguntar alguma coisa, quem já quiser colocar aqui nas questões no chat para a gente, já vai esquentando aí. Podia deixar mais 2 minutinhos, né, Raça? Aí a gente começa também para o pessoal não ficar esperando. Beleza, acho justo. E a gente já... Mas, viu, Raça, só uma coisa que eu esqueci, que depois da aula a gente podia conversar sobre o projeto da CAURN lá. Sim. Só para não esquecer. Beleza, vamos colocar aqui para a gente... Bom, acho que a gente pode começar fazendo a introdução da aula, né, Raça? Tudo bem. Bom, pessoal, mais uma vez aí, boa tarde a todos, né? A gente está começando agora aqui a aula, né? Lembrando que a aula de hoje é quarta-feira, né, dia 22 de julho, e aí na próxima semana a gente vai ter mais 2 aulas, e aí acabou, né, já a disciplina. Então, é uma disciplina
que a gente chama um formato blocado, né, mais intenso, mas dentro dessas circunstâncias que a gente está vivendo, acredito que tenha sido bastante proveitoso. A gente tem ficado bem contente aí com o trabalho que vocês têm realizado, e então até a gente fez os comentários, né? Não sei se vocês todos tiveram acesso, tem os comentários nas tarefas que vocês fizeram, principalmente a que vocês responderam aquelas perguntas sobre a relevância do tema, o problema, né? Tentando ajudar vocês aqueles pontos que parece que vocês não tinham entendido mais adequadamente. E aí ontem a gente estava trabalhando na sessão dos métodos de vocês também. Então, também com esse feedback. Então, assim, dá bastante trabalho para a gente, né, porque tem que ler um por um, né? Eu e o Hassan, a gente discute cada caso, o que a gente pode melhorar e tal. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou não entendeu o comentário que a gente fez, ou quiser saber mais detalhes do que a gente comentou em cima do trabalho de vocês, não deixem de entrar em contato para a gente tentar esclarecer, né, esses pontos para vocês. Acho que isso é muito importante, esse avanço do trabalho, porque quando vocês forem procurar um orientador e chegar com esse trabalho assim, com essa cara mais avançada, né, Raça? Eu acho que o orientador vai ficar mais animado em orientar vocês, vão saber que alguns pontos já foram superados, você está melhor direcionado, né? Então, aproveitem aí da gente para tentar contribuir com a organização desse trabalho inicial de vocês. Né? Quer comentar alguma coisa sobre isso, Aço? O que eu imagino, assim, né, da sequência, né, é que vocês vão agora, finalizando a disciplina, né, já tem uma ideia mais clara do projeto, e aí tentar encontrar um professor que se adeque à temática. Aí, nessa perspectiva, às vezes vai ter algum ajuste ali, mas com certeza a qualidade do trabalho já vai ter outro nível, chegando já com todos esses elementos que a gente discutiu até aqui, né? Então, obviamente, essa parte da discussão é uma coisa que vai vir depois, mas já vai dar todo um corpo para o trabalho lá em todas as outras etapas. Bom, aí, então, pessoal, a gente tem algumas tarefas abertas, né? Acho que hoje fecham a tarefa da semana passada, aquela da descrição dos resultados, e aí hoje a gente vai apresentar mais uma tarefa, que é a tarefa aí da sessão da discussão, né? Então, a gente, como eu já comentei, essa é uma sessão que eu posso dizer um pouco mais difícil de fazer do que as demais sessões, né? Quando você acha que você projetou tudo de forma adequada, coletou os dados, tratou os dados, já está meio cansado do seu trabalho, aí você precisa fazer a discussão do seu trabalho, né? Então, mas o ponto legal, né, que eu acho que da discussão é que você tem um pouco mais de liberdade no sentido de buscar as explicações, né? Assim, não é uma coisa tão engessada no sentido, os métodos, primeiro você precisa falar os sujeitos, depois você precisa descrever os instrumentos, desenho experimental, tal. Assim, a estrutura do trabalho é um pouco mais rígida. Sim. Quando a gente chega nos resultados, também você precisa simplesmente descrever seus resultados de forma bem pontual. E aí, quando chega na discussão, aí é o momento que você tem essa liberdade de escrever mais, né, assim, viajar um pouco nas explicações. Então, você um momento legal, assim, de você poder colocar suas ideias no papel mesmo, assim, sabe? Até fugir um pouco dessa rigidez científica, assim, né? Buscar por diferentes explicações, enfim. Mas, por outro lado, essa, talvez, liberdade, às vezes o pessoal é um pouco perdido, né, Raça? Geralmente é o que a gente percebe. Então, a ideia da aula de hoje é tentar mostrar uma estrutura para vocês
para vocês entenderem como que esses argumentos são criados, né, numa discussão, como que as informações de outros trabalhos podem cruzar com a sua informação do trabalho que você está gerando, né, de forma a deixar bem claro o significado daqueles achados, né? Então, é nesse sentido que a discussão faz, né? O trabalho, o nome, né, discussão, né, ele vem justamente nessa perspectiva, assim, né, de você relacionar com outros trabalhos, né, mas no fim tentar dar um significado para ele, né? Então, isso é muito, muito interessante, eu acho. É porque às vezes você tem o dado, né? Você viu, aí o que você faz com aquela informação? Aconteceu isso. Então tem que dar todo o significado para aquela informação contextualizada dentro do contexto, né, dentro dos trabalhos que já tem publicados naquela área. Então, o exercício que a gente vai fazer hoje é para tentar mostrar para vocês como fazer isso, né? Como contextualizar. Como é que constrói um parágrafo e já exercitando esse processo. Certo. Você quer projetar aí, Raça? Sim, deixa eu compartilhar. Bom, enquanto o Ração vai compartilhando ali, pessoal, uma coisa que a gente estava discutindo antes, né? A gente falou na última aula que alguns resultados, eles estavam com aquele valor do P, lembra que a gente falou? O valor do P é referente àquela comparação, né, dos ativos para os inativos. E aí a gente não estava encontrando um resultado significativo, mas parecia que estava muito próximo dessa significância, né? Então, a gente, olhando mais a fundo os dados, né, que agora a gente está com quase 500 pessoas respondendo o questionário lá, a gente está com essa... vai ter que rever os resultados, né? E a gente viu também os resultados que a gente tinha aquelas outliers, né? Aqueles valores um pouco absurdos que talvez as pessoas responderam de forma talvez, né, pensar em horas ou em minutos ou por dia, ao invés de falar por semana. Enfim, sempre tem algumas confusões que acaba resultando nesses outliers. Então, a gente está focando essa discussão no trabalho nos achados que a gente está com mais certeza, né? Que a gente vai ter que refazer aquelas comparações com esse N maior. Mas uma coisa que, sem dúvida, é um achado bastante importante é justamente aquelas associações, né, dos níveis de atividade física antes e durante a pandemia, né, com as respostas de saúde mental, né, do estresse, da ansiedade e da depressão. Então, a gente criou ali, reescreveu aquele primeiro parágrafo que fala dos principais achados. Então, assim, só para lembrar da estrutura da discussão. No primeiro parágrafo, geralmente, da discussão, a gente descreve quais são os principais achados do trabalho, tá? E aí, lembrando que o último parágrafo da discussão, a gente fala das limitações do trabalho, tá? Entre esse primeiro parágrafo e esse último, a gente vai pegar pontualmente os principais achados e vai criar um determinado um parágrafo para tentar discutir e explicar aqueles resultados, tá? Então, vamos olhar lá então esse primeiro parágrafo. Vocês podem reparar agora. Então, os principais achados do presente estudo, né, o primeiro parágrafo, demonstram uma associação negativa entre os níveis de atividade física e saúde mental antes e durante a pandemia Covid-19. Né? Então, lembrem que a associação negativa é quanto maior os níveis de nível de atividade física, menor os níveis de saúde mental. Né? Então, isso aconteceu
Por isso que a gente fala negativa, porque é maior uma variável e menor da outra variável, né? Isso aconteceu tanto antes como durante a pandemia. Você quer mostrar lá em cima, Raça? Mostra aonde que está essas informações ali ali, ó. Nessa tabela 4, se eu não me engano. Então, ó, lembrando que o valor de P mostra a significância, né? O R é a resposta dessa relação de uma variável com a outra. Vocês reparem que está tudo um R, um valor ali negativo, né? Que é aquilo que a gente está falando. Maior uma variável, menor a outra variável, né? E o P menor do que 0,05, que está em negrito, indicando aonde que tem essa significância, né? Dessa relação, né? Então, antes da pandemia, a gente tem essas relações aí, né? E durante a pandemia, a gente tem essas relações mais focadas em atividade física leve e vigorosa, tá? Então, assim, só para relembrar, né? Acho que agora a gente pode voltar lá para baixo, Raça. Só para voltar naquele primeiro parágrafo. Aí. Então, aí, ó, no primeira frase, eu falei um pouco geral, né? Demonstrar uma associação negativa entre os níveis de atividade física e saúde mental antes e durante a pandemia. Aí eu vou falar um pouquinho mais específico. Foi observado que antes da pandemia, a atividade física em intensidade moderada teve associação com os níveis de estresse e depressão. E as atividades vigorosas e moderada vigorosa tiveram associação com estresse, ansiedade e depressão. Né? Então, falei do antes. Já durante a pandemia, as atividades físicas de intensidade leve tiveram relação com a ansiedade e depressão, e as atividades em intensidade vigorosa se associaram com os níveis de estresse, ansiedade e depressão. Então, né, eu transformei aquele resultado da tabela, né, eu estou descrevendo aqui, né, mais pontualmente e exaltando que esses são os principais achados. E aí, por fim, o comportamento sedentário não teve associação com nenhum dos parâmetros de saúde mental. Né? Então, esse é o resumo, né, do primeiro parágrafo, né, o resumo não, já é o primeiro parágrafo da discussão. Os principais achados, né? Então, teria que, obrigatoriamente, durante a nossa discussão, a gente precisa falar sobre esses pontos aqui de forma mais aprofundada, né? Então, é importante destacar aqui, né, que quando você retoma esses pontos, é justamente para o leitor ter clareza do que você, né, se você seguir a sequência lógica e preparar ele, então, agora para compreender mais a fundo o que vai acontecer, por que tudo isso aconteceu, né? Exatamente. Aí a gente descreveu ali, a discutir em cada parágrafo, né? Sobe só um pouquinho, Raça. Ali, ó. Discutir em cada parágrafo relações da atividade física com estresse, depois um outro parágrafo com a ansiedade e um outro parágrafo seria com a depressão, né? Então, o que será, né, que a atividade física consegue reverter, né, ou por que ela se relaciona com esses níveis de estresse, ansiedade e depressão. Aí cada parágrafo vai ser um parágrafo diferente, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, pessoal, assim, depois do parágrafo introdutório, eu coloquei lá o estresse. Então, eu criei alguns pontos que precisam constar no parágrafo para depois estruturar esse parágrafo de forma juntar, né, essas partes. Né? Então, ó, uma visão meio geral. O ponto 1 é como se fosse uma introdução ao assunto, que aí no assunto é o lance do estresse. O segundo ponto é a descrição dos nossos resultados, né? Como é uma discussão, a gente precisa falar dos nossos resultados, obviamente.
a comparação desses resultados da literatura, depois deixar claro se esses resultados concordam ou discordam, né, com a literatura, como isso pode ser explicado, né, como esses achados podem ser explicados, quais os mecanismos, né, biológicos, sociais, enfim, que explicam esses achados. No sexto ponto, o que difere entre o presente resultado e os da literatura, né? Então, para enfatizar justamente a novidade, né? E aí, o sétimo é justamente a conclusão do parágrafo, tá? Então, Raça, obrigado aí por estar consertando os erros ortográficos aqui no meu... Às vezes eu tenho dificuldade aqui com o meu teclado aqui, às vezes fica em inglês, português. Fica um pouco bagunçado. Mas, enfim. Então, pessoal, esses pontos ali, né, são 6, 7 pontos que a gente... todos esses pontos, eles vão ajudar a discutir os resultados referente ao estresse, né? Então, reparem que são vários pontos, né? Então, isso vai... Quando a gente olha para aqueles parágrafos grandes dentro de um artigo científico, né, eles justamente são grandes porque tem muita informação dentro do parágrafo, né? Então, imagina, esse parágrafo que eu fiz agora, que a gente fez, ele está discutindo o ponto sobre o estresse, tá? E aí eu já posso adiantar para vocês que a tarefa vai ser justamente discutir a ansiedade, os resultados sobre a relação da atividade física com a ansiedade, tá? E aí, então, assim, é legal vocês prestarem atenção nessa lógica que a gente criou, porque seria basicamente transformar essa lógica, essa estrutura de parágrafo para o estresse, para a ansiedade, tá? Então, vamos lá. Vamos olhar agora mais a fundo sobre cada um desses pontos, só para vocês notarem, né? Então, vou fazer a introdução do assunto. Então, um dos fatores que tem impactado a saúde mental dos indivíduos durante a pandemia são os elevados níveis de estresse. Além dos aspectos relacionados ao risco de contágio, o isolamento social imposto pelos órgãos governamentais diminuiu drasticamente a mobilidade dos indivíduos, fato que pode também impactar nos níveis de estresse. Tá? Então, assim, eu só relembrei, né, toda essa história, né, do isolamento físico, social, né? E então, assim, deu uma introduzida no assunto, tá? E vocês vão ter que fazer algo muito parecido, né? Em relação à ansiedade, tá? Então, o segundo resultado, o segundo ponto, descrição dos nossos resultados, né? Desse artigo em si. Então, os resultados do presente trabalho demonstram que atividades físicas leves e vigorosas apresentaram uma relação negativa com os níveis de estresse em jovens universitários, né? Então, assim, a gente falou, acho que faltou só colocar ali que é durante a pandemia, Raça. Acabei esquecendo. Né? Que é o resultado desse trabalho que a gente está fazendo durante a pandemia. Aí, o terceiro ponto é a comparação com os resultados da literatura. Estudos anteriores demonstram que indivíduos com maiores níveis de atividade física possuem menores níveis de estresse. Então, isso que a gente está encontrando não é novidade. Já outras pessoas já tinham encontrado, não tinham feito com a pandemia, né? Então, a pandemia, vocês vão ver ali embaixo, que é a novidade do nosso trabalho. Mas ainda, então, eu só estou falando que, né, estudos anteriores demonstram que indivíduos com maiores níveis de atividade física possuem menores níveis de estresse. Ponto.
Aí eu vou trazer mais um trabalho. Eu faço a citação daquele... Esse Silva et al. 2015, ele é um trabalho de uma revisão de literatura, que ele junta vários trabalhos que mostram isso, com diferentes populações, diferentes contextos. Então, é uma revisão. Então, é legal trazer esse artigo, né? E aí, aí eu vou falar especificamente de um trabalho. Em um estudo com adolescentes, foi demonstrado que maiores níveis de atividade física estavam relacionados a menores índices de estresse ocasionados pelas atividades escolares. Percebam, né, que... por que eu trouxe atividades escolares, né? A gente trouxe justamente porque a gente está falando de jovens universitários, né? Então, fica um pouco... aproxima, né, esse estudo do nosso, né? E aí tem a citação lá de qual que é esse estudo com escolares, se não me engano, é da Noruega, certo? Aí, embaixo, está perguntando, 4, concorda ou discorda, né? Qual que é a análise crítica com a literatura, né? Então, o nosso estudo parece corroborar, né, ou concordar com os achados prévios na literatura. Então, assim, eu falei dos nossos achados, falei dos resultados na literatura, né, e estou falando agora que ele está concordando com esses achados prévios, né? Então, se de repente a gente tivesse achado algo diferente da literatura, era nesse momento que a gente ia falar, né? Aí aqui, ó. Então, 5. Como isso, né, pode ser explicado? Como os nossos achados podem ser explicados? Quais são os mecanismos por trás desses achados, né? Então, ó, uma das possíveis explicações sobre essa associação pode ser o fato que a prática regular da atividade física promove uma diminuição dos níveis de cortisol, hormônio que eleva o estado de alerta do indivíduo e atrapalha algumas funções regulatórias básicas do organismo, incluindo o impacto negativo no metabolismo e sistema imune, né? Então, assim, eu falo, primeiro, o cortisol é o principal hormônio que o estresse causa, né? Então, é muito, muito conhecido e tal, né? Então, ele é talvez uma das principais fatores, né, que podem explicar. Aí eu vou trazer uma outra explicação, pode ser o efeito da atividade física no fortalecimento do sistema autonômico e assim reduzir os efeitos das respostas de frequência cardíaca e pressão arterial sobre efeito do estresse, né? Então, o sistema autonômico é aquele sistema que o nosso organismo tem, né? Não sei se todo mundo já estudou sobre isso, mas é um sistema dentro do nosso organismo que ele vem ajudar nessa resposta do sistema de alerta. Lembra daquela resposta de lute, fuga e luta, né? Então, quando você está num ambiente uma situação de alerta muito intensa, né? Então tem toda uma modulação, né, do seu sistema simpático. Você fica, seu batimento cardíaco aumenta, sua respiração aumenta, né, a temperatura corporal aumenta, justamente para te deixar pronto para uma resposta, para se defender, né, ou para fugir. Então, é um sistema muito interessante, né? Assim, nessa regulação do organismo, né? Do estado vegetativo, regulatório do organismo. Então, e aí as pessoas que fazem exercício têm esse sistema autonômico mais fortalecido, né? Então, por exemplo, se ele controla a frequência cardíaca e pessoas que fazem muito exercício diminui a frequência cardíaca, né? Ou seja, o sistema fica mais econômico, né? Você precisa bater menos o coração para suprir o corpo
fluxo de sangue, então mostra que o sistema fica mais eficiente, né? Então, olha que interessante. Então, o fato de você fazer atividade física fortalece esse sistema autonômico, e isso faz com que, quando você tem um agente estressor, você responde com menor magnitude. Sua frequência cardíaca não aumenta tanto, a sua pressão arterial também não aumenta tanto, né? Então, esse pode ser um jeito de explicar esse ponto, né? Então, além disso, a prática regular da atividade física, de lazer, tem sido relacionado com a menor percepção de estresse, né? Então, aí, digamos, um mecanismo já mais comportamental, né? Não é tão biológico, que ele estava falando em cima da frequência cardíaca, tal, da expressão do cortisol, né? Então, esses são alguns dos mecanismos, né, Raça? Isso, é legal tentar trazer aqueles que são mais consensuais, né? Aquilo que já está mais consolidado e, né, deixar bem claro, porque como a gente não mediu esses marcadores, a gente tem que ter um suporte da literatura bem robusto, né? Então, trazer coisas que deem bastante embasamento para aquilo que a gente está mostrando. Então, quando a gente traz aqui esses resultados, né, porque talvez esses sejam os que são os mais citados aí na literatura como os impactos, né, os mecanismos dessa mudança, né, de resposta frente ao estresse. Boa. Então, aí, pessoal, a gente... depois a gente vai falar um pouquinho de como encontrar essas informações nos artigos, tá? Mas vou terminar aqui, a gente termina essas sessões, depois a gente volta, né, Raça, para tentar fazer essa... Então, ó, o próximo ponto, depois dessa explicação, é o que difere entre o presente resultado e o da literatura. Então, o que é novidade no nosso trabalho, né? A gente já falou que os achados são similares ao que tem na literatura. Então, a gente vai falar, o presente estudo é o primeiro a demonstrar as relações da atividade física e estresse em jovens universitários sobre efeito do isolamento físico imposto pela pandemia. Então, assim, os outros trabalhos tinham mostrado com outras populações, né, com outras, talvez com outras variáveis, né, em outros contextos, né, com idoso, com adolescente, também com jovens, mas esse é o primeiro que é imposto, que é mostrado sobre o efeito da pandemia. Então, assim, a gente tinha uma base de conhecimento, né, científico sobre os exercícios, a atividade física, o estresse, que era uma coisa já, assim, de certa forma, bem demonstrada, e agora a gente expande esse conhecimento, né, a contribuição desse trabalho, expandir, mostrando que isso também é importante durante a pandemia, né? Então, isso é uma situação muito grave que a gente está vivendo e tudo mais, né? Então, olha a importância, né, do trabalho de mostrando dessas possíveis contribuição da atividade física durante essa circunstância adversa, né? E aí, por fim, né, o sétimo ponto é a conclusão do parágrafo, que a gente vai falar, dessa forma, nossos achados parecem sugerir, então olha o cuidado com as palavras, né? Parecem sugerir que universitários que conseguiram realizar atividades físicas leves ou vigorosas durante a pandemia podem estar exercendo um fator protetor sobre os níveis de estresse, né? Então, assim, eu não estou afirmando com total, ênfase, né, com uma ênfase muito forte. Por quê? Porque a gente não colocou sensores nos indivíduos, né? A gente não mediu o cortisol, a gente não mediu a frequência cardíaca, né? Foi um estudo com questionários, né? A gente não foi feito com 10 mil pessoas, foi feito com 200 pessoas. Então, assim, tem uma série de cuidados que a gente tem para não falar que é uma informação definitiva, né? Assim como outros trabalhos por aí também. Mas
mas sugere, sim, que existe essa relação, né? Então, e não deixa de ser o primeiro, né? Não deixa de fazer o primeiro, tá? Então, essa é assim, a estrutura do parágrafo como um todo. Vocês vão ver, né, embaixo, eu tirei aqueles tópicos, a gente tirou aqueles tópicos e deixou o parágrafo todo junto, né? Assim, tudo conectado. Vocês vão reparar que é um parágrafo bem extenso, né? Então, se você quiser dar dar um zoom out, Raça. Olha lá, ó. Ficou um parágrafo grande, né? Ó, mais robusto, com bastante informação, discute nossos achados, introduz o assunto, fala se concorda ou não concorda, apresenta outros trabalhos, né? Exalta a novidade, né? Então é um parágrafo bem robusto, né? Mas eu fui construindo, né? A gente foi construindo ele pontualmente ali, respondendo cada um daqueles tópicos, né? Então por aí que a gente vai ter que seguir na tarefa, tá? Vai ser vocês responderem aqueles tópicos, seguindo a mesma estrutura, né? E aí, como a gente até por conta da distância e falta de tempo, né? A gente já trouxe os artigos que vocês vão ter que usar para traduzir ou para transformar isso nessas informações. Ô, Raça, você quer abrir os artigos lá? Ó? Então, a gente tem esses 2 artigos aqui, que eles foram citados durante o texto que o professor Eduardo acabou de ler aí para nós, né? Eu vou ajeitar aqui na tela. Ô, Raça, aí então, esses 2 artigos, a gente trata dos mecanismos, né, da explicação do porquê, né, que a atividade física pode contribuir para os níveis de estresse. Olha lá, né? Então, aqui é uma coisa que assim, durante a nossa busca, né, de informações sobre esse conteúdo, a gente estava tentando encontrar para incluir no texto e até para depois mostrar com mais facilidade textos em português, né? Então, o que na prática foi bem difícil, tanto é que a gente, assim, as melhores informações a gente não conseguiu encontrar em português, até por isso a gente decidiu, né, trazer os artigos em inglês mesmo, né? E reforçando aquilo que o professor Eduardo comentou lá atrás, naquela aula de busca de informação, né, que quando a gente tenta fazer buscas em português, o nosso universo ele reduz demais, e aí você vai ter a impressão de que não tem informação sobre esse assunto, coisa que na verdade é só uma questão de forma de procura, né? E aí, como a gente tem aqui o texto em inglês, e a gente sabe da dificuldade de vocês, né, às vezes, de fazer a leitura, né, a gente tem, eu até baixei aqui uma extensão no Google Chrome. Você chegar, se vocês observarem, eu clicar aqui, Google Tradutor, e pedir aqui, traduzir esta página, então ele automaticamente, ele pede aqui para eu colocar o idioma, né, então, só procurar aqui o português, e aí ele já traduz automaticamente a página todinha para a gente, né, então, é interessante vocês usarem essas ferramentas para não ficar limitado a artigos em português, né? Então, só para enfatizar e também reforçar aí que vocês busquem, né, principalmente a informação em inglês, lá como a gente mostrou para vocês nas aulas anteriores. Né? E essa ferramenta, eu acho que é só dar exaltar, né, Raça, porque acho que talvez alguns anos atrás, né, o Google Tradutor, ela existia, mas ela era muito traduzia de uma forma muito pouco adequada, né? Assim, então já melhorou muito, né? Ela tem um algoritmo ali que consegue se aprimorar, né? Então é muito muito interessante. Então olha lá, ó, né? Raça tá os dois artigos. Olha, né? A gente
lendo só o resumo, né, já dá para ver lá, né? Então, se você abrir o artigo, um vai falar que diminui o nível de cortisol, a prática de exercício diminui o nível de cortisol. É isso aqui. Então, aqui, ó, se a gente observar no texto, ó, a conclusão do trabalho, deixa eu ver, a conclusão, isso mostra a reatividade reduzida ao estresse psicossocial, caracterizado determinado de resposta ao estresse adrenocortical, autonômico e psicológico. Né? Então, aqui ele já explicita, né, claramente que existe essa relação aqui, ó, sugerem que a atividade física pode fornecer um efeito protetor contra os distúrbios relacionados ao estresse. Né? Então, você vê que os resultados desse trabalho aqui, né, apontam para essa menor reatividade, né, ao estresse. Então, que é o, né, no caso, ó, esse aqui é o estudo, o nome do autor, essa Rimelli, e aí quando a gente olha aqui, ó, é exatamente como a gente colocou aqui. Né? Então, observe que foi feita uma, uma adequação do texto, né? O que ele disse, né, lá, né? E a gente adequou e colocou aqui, né, dentro do nosso texto. Então, a gente não copiou o texto de lá para cá, mas pegou a ideia principal, né, para trazer para o nosso texto. E aí, o outro trabalho que fala sobre o sistema autonômico, né, do Forster, né, então vamos olhar ele aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui para facilitar a visão. Então, o que ele encontrou? Ó? O resultado tem implicações importantes para elucidar os mecanismos subjacentes ao efeito da aptidão, doença cardiovascular, e aí que a aptidão pode ser uma confusão importante do estudo. Deixa eu só achar aqui. Para heterogeneidade. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver onde é que ele fala aqui. Aqui, ó. Indivíduos em forma, o mais condicionado, apresentam recuperação mais rápida da frequência cardíaca na recuperação da pressão arterial diastólica e sistólica. Então, aqui então a gente tem essa informação aqui, que é justamente, né, o que está apresentado aqui nesse tópico da nossa discussão. Então, você vê, a gente, da mesma forma, adequa o texto de lá e traz para cá, né, de forma que se conecta com as informações do parágrafo. E a gente poderia aqui, né, colocar vários outros trabalhos, né, então, por exemplo, aqui fala da atividade física de lazer, né, relacionada à melhor percepção de estresse, né, justamente fazer um contraponto, que quer dizer, não é só marcador fisiológico, mas também existem marcadores, uma alteração do ponto de vista psicológico, né, que também interage com essa menor percepção de estresse, menor estresse, enfim, né, menor dano em relação a esse estresse externo. Né. É legal colocar que, né, esse trabalho, né, que a gente citou aqui, aliás, esse dos jovens, dos adolescentes que a gente citou, ele foi feito numa condição de estresse, né? Não estresse de pandemia, mas foi feito em uma condição de estresse, que era o estresse das atividades escolares, né? Então, a gente poderia também fazer um paralelo com outras condições de estresse, né? E também verificar isso. Quer dizer, será que as pessoas que estão sobre um estresse de tomar uma decisão difícil, né? Ou que estão sobre uma pressão em circunstâncias de trabalho, né? Como é que elas respondem? Será que tem algum trabalho na literatura que me mostra isso, né? Porque uma coisa que eu escuto bastante muitas vezes os alunos trazem para mim é assim: ah, professor, eu não tenho nada que, não tenho trabalho que fez a mesma coisa que eu. Como é que eu vou discutir esses resultados? Né? E aí, às vezes, é justamente uma coisa que a gente quer chamar a atenção, é que não precisa ser trabalhos exatamente no mesmo contexto, da mesma forma, né?
pô, porque ninguém fez na pandemia, então como é que eu vou discutir? Não, mas tem outras circunstâncias, né, em situação normal, por exemplo, né, será que tem uma relação no cotidiano convencional? Não, tem. Quem faz atividade física tem menos estresse. Ah, mas tem algum outro trabalho que já fez em alguma condição de estresse? Aí a gente vai aproximando o máximo possível, né? Então, a gente poderia imaginar que, vamos supor assim, que nenhum trabalho tivesse feito análise da relação entre atividade física e estresse em condição de estresse, né? Que é diferente, né? Vamos dizer assim, é um nível de estresse maior, né? Então, aí a gente poderia justamente buscar essas informações em outros contextos, sem problema nenhum, para dar base. Quer dizer, a gente está indo na mesma direção que outros trabalhos. Certo. Então, viu, Raça? Eu mandei para você no WhatsApp aí, se você quiser clicar, ele vai falar especificamente desse trabalho que fala da redução do cortisol. tá. Se você abrir aí ele é bem o título do trabalho, já falando, né, que homens treinados demonstram, né? Aí você vai lá, vai traduzir, né? Você vê, eu tenho quando o meu é o Mac, ele abre direto no Safari, e aí no Safari ele não tem essa ferramenta, eu tenho só no Google Chrome, então eu tenho que abrir aqui no Google Chrome, e aí aqui, ó, tem a ferramentazinha aqui, quando eu ando procurar nas extensões, aí ele me oferece aqui para traduzir esta parte. Certo. Então, aí, né, pessoal, acho que esses exemplos, né, só para ilustrar para vocês como que a gente consegue trazer as informações que estão na literatura, né, trazer para dentro da nossa discussão e quais são as informações que a gente quer, né? Então, achados parecidos, né? Olha lá a tradução. Homens treinados mostram menor cortisol, frequência cardíaca e respostas psicológicas ao estresse psicossocial em comparação com homens não treinados, né? Então, é bem o que a gente tá certo que na nossa amostra tem meninas também, não é só homens, né? Mas como a gente não está discutindo isso, a gente fala, né? Indivíduos, né? Eles promovem uma diminuição dos níveis de cortisol, né? Então, ó, como que a gente transformou, né? Ó, lá, ó, o artigo está falando, homens treinados possuem menor níveis de cortisol. Aí aqui a gente fala, uma das possíveis explicações pode ser o fato que a prática regular de atividade física, que é o homem treinado de lá, né, do artigo, promove uma diminuição dos níveis de cortisol, né? Então, assim, eu não estou fazendo plágio, não estou copiando, né? Eu estou trazendo a informação, traduzindo e colocando no contexto, né, do nosso trabalho, né? Então, acho que isso é. E aí, assim, por fim, eu até dou uma explicação ali do hormônio, né? Faz uma pequena explicação do que é por que é ruim ter o cortisol elevado, né? Então, é um exemplo ali. Quando vocês forem falar de ansiedade, né, vocês podem, talvez, dar essa contextualizada também, caso tenha algum hormônio, alguma explicação diferente que não tenha sido tratada até a circunstância, tá? Legal. Bom, eu acho que a gente mostrou, né, essa estrutura, né, do parágrafo, como traduzir, né? Acho que foi bom também. Acho que a gente pode passar agora para a tarefa, né? Isso. A ideia da tarefa, gente, então, como o professor Eduardo comentou, né, se vocês imaginarem a sequência da discussão, nós teríamos que fazer ainda, né, falar sobre o resultado relacionado à ansiedade e à depressão também, né? Então, isso são informações importantes que teriam que constar no trabalho. E aí, então, como tarefa, a gente propõe que vocês façam, então, o tópico, né, descrevam
assim como foi feito aqui, ó, nesse outro parágrafo, né? Só que agora falando sobre ansiedade, né? A gente já separou alguns artigos, né, que podem, como a gente tem aqui, ó, alguns trabalhos, vocês também podem, vão precisar adicionar esses trabalhos na discussão, né? Assim, uma coisa que é importante destacar é que, geralmente, a gente, para citar um trabalho, é importante você ler o trabalho, né, como um todo, como a gente explicou para vocês lá atrás, né? Então, aqui a gente está fazendo um exercício, então a gente propõe, assim, tem todos os trabalhos, mas só vocês pegarem a informação fundamental ali, já cumpra a tarefa que a gente quer realmente é o exercício de vocês aprenderem a organizar e estruturar o texto, né? Então, não é o caso de aprofundar, né, no conhecimento aí da relação entre ansiedade e atividade física, né? Não é bem essa a ideia, mas teria que ser lido o trabalho todo, entender bem os resultados, né? E aí fazer sim... o fichamento, né, que a gente tinha falado, né? Exatamente. Para então citar o trabalho, né? Isso, exatamente. Mas... Pode falar, Du, desculpa. Não, acho que é isso mesmo. É só a gente está fazendo o exercício da descrição da discussão, né? Mas, como você disse, mas o certo é fazer toda a leitura do trabalho e ter certeza que você está falando, porque isso você pode trazer mais informações, né, do trabalho. Então, por exemplo, será que ele também usou questionários, ou o mesmo questionário que você, né? Será que os indivíduos têm a mesma idade ou não têm? Será que eles vêm de uma região diferente, né? Será que eles estão lá na Noruega, é a mesma coisa que está aqui no Brasil, né? Então, acho que tudo isso tem esses contextos para serem discutidos, né? Que você pode trazer e até ajudar a explicar o resultado, né? Então, ó, se você puxar mais para cima ali, Ras, tem as perguntas, né? Que estão ali, ó, que estão em negrito, né? As perguntas ou os tópicos que precisam ser abordados na introdução do parágrafo de ansiedade, né? Então, a introdução do assunto, né? Descrição dos seus resultados, né? Aí depois comparação, enfim, tem todo essa lógica, né? Que a gente pensou. E aí, como a gente já comentou, pode ser que vocês prefiram trocar essa lógica. Primeiro você fala do seu resultado, depois você explica. Essa ordem, né, ela não é uma coisa engessada, né, como que eu falei anteriormente, a discussão ela tem mais liberdade. Mas a gente preferiu deixar dessa forma assim, nessa sequência, justamente para facilitar e garantir que vocês vão conseguir estruturar, né, da melhor forma possível, né, constar todos esses pontos. E aí depois, com o tempo, vocês vão poder mudar, né? Você muda de acordo com a característica, o estilo de escrita de cada um, né? Isso é uma coisa mas por enquanto, né, para o trabalho, a gente vai pedir que vocês sigam essa estrutura. Só para destacar, uma coisa que é importante na avaliação da tarefa, o que a gente vai levar em conta é se vocês estão respondendo esses tópicos aqui. Então, por exemplo, se a gente começou a ler, não tem introdução do assunto, a gente já vai avaliar de forma um pouquinho menos, com um valor um pouco menor. Então, assim, como o Eduardo falou, não precisa obrigatoriamente ser desse jeito, mas para a tarefa, especificamente para o trabalho que a gente vai estar passando para vocês, a gente quer isso. Depois, se vocês quiserem fazer de uma forma diferente, é possível, não tem nenhum problema, só que para a tarefa, nesse momento, a gente precisa que seja assim, para a gente ter um primeiro exercício. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que, no nosso caso, né, aqui, quando a gente vem aqui concorda ou discorda, né, com a literatura, nosso resultado concordou, né? Então, está lá, né, teve uma relação similar ao que a gente viu na literatura. Mas
caso ele discorde, a gente tem que justamente, aqueles elementos que o professor Eduardo estava citando, né? Poxa, será que eles encontraram uma relação menor, né? Ou não encontraram relação? Às vezes a forma de medir, que por ser diferente, gera resultados diferentes. E a gente vai se apegando a resultados que usam medidas melhores, né? Então, por isso que o método está bem descrito lá, como você fez, vai também dar o leitor ele vai ter uma análise da qualidade do trabalho, né? Ou como o quão próximo você está daquilo que de fato você está dizendo. Então, se eu estou fazendo um questionário, eu posso ter um monte de gente que respondeu de qualquer jeito ali, e falar, isso aqui é um negócio que eu não estou muito preocupado, né? Mas eu poderia ter feito isso com uma entrevista, né? Então, que você torna difícil para o participante não responder de forma adequada, ou medir o movimento dele de forma direta. Então, é interessante, e aí aqui nesse ponto, é onde às vezes a gente vai precisar explorar, né? Às vezes o cara encontrou um resultado diferente, mas é igual o Eduardo falou, é uma amostra diferente, né? Então, tudo isso, e aí se é diferente, por que isso impacta de forma diferente? Então, a gente vai explorando isso, e aí o aprofundamento de vocês no tema, ele é fundamental para justamente ter condições de falar sobre isso. Se você não leu sobre o assunto, você vai ter muita dificuldade de entender e fazer uma avaliação, principalmente desses pontos aqui, né, que são pontos-chave, né? Ô, Raça, eu acho que você quer mostrar o artigo lá que você encontrou para eles, que é um artigo muito bom, né, que fala de atividade física e ansiedade. Tá, deixa eu pegar aqui, tá? Como fechou tudo, eu fiquei meio perdido aqui, deixa eu ver se eu... Onde é que eu coloquei isso? Ansiedade. Eu mandei no teu WhatsApp. Peraí, pessoal, só um minutinho. Tá aqui. Fazer ao vivo dá nisso, viu? Tem que... Então, esse é um artigo que o Raça, mais uma vez, encontrou em português, né, ou inglês, uma revista boa, né? Uma revista que é daquelas classificações adequadas, uma revista A1, né? E fala dos efeitos do exercício, né, e atividade física na ansiedade, né? E, vou traduzir aqui para ver como é que fica. Pronto, tá aí. Mágica. Acessada. Eu lembro que eu traduzia, juro para você, eu pegava um dicionário, palavra por palavra, e ficava procurando e traduzindo. Eu não sabia ler inglês, então eu tinha que fazer assim. Não tinha Google na minha época, como tem hoje aí, e até a gente não tinha acesso a computador como tem hoje, né? Então, aí, basicamente, eu aprendia na raça, né? E aqui realmente facilita muito, né? Então, um trabalho de primeira qualidade, né? Muito bom, e as informações aqui, né? Todas bem acessíveis agora, né? E aqui, ó, por exemplo, ó, ele traz mecanismos fisiológicos, né, relacionados. Por que a atividade física, o exercício pode impactar positivamente do ponto de vista fisiológico? Aí ele tem aqui, ó, eixo, hipotálamo, hipófise adrenal, né? Sistema nonamina, né? Ele fala do sistema de opioides, os fatores neurotróficos, né? As evidências de neurogênese, e aí ele traz também, olha que legal, mecanismos psicológicos, né? Sensibilidade e exposição à ansiedade, alta eficácia, né? Distração, né? Então, quer dizer, e é uma revisão de literatura, então ele condensa muita informação, né, que você vai conseguir captar aí em um único trabalho. Então, né, lembrar que, primeiro, se vocês, né, vão mencionar trabalhos para dar suporte, as revisões sistemáticas, né, as meta-análises, né, as revisões, elas são muito boas porque elas concentram muitos trabalhos.
Bom, pessoal, então, o encaminhamento da tarefa, né, é vocês usarem esse trabalho, né, para seguir ou para discutir os efeitos, né, que a gente encontrou da relação da atividade física com a ansiedade, tá? Naquele segundo parágrafo, seguindo aquela estrutura, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, quer fazer? Pode abrir o microfone ou fazer aqui pelo chat. Não? Beleza. Bom, de qualquer forma, pessoal, se alguém tiver, né, a gente vai estar aqui à disposição, tá? A gente vai cadastrar lá a tarefa no Cigar agora, encaminhar o trabalho para vocês, né? E eu acho que vai... E aí vocês vão poder já fazendo, né? É óbvio que a gente não não vai ter um nível de exigência com toda, né, assim, a riqueza de detalhes que um artigo científico exige, né? A gente sabe que vocês estão aprendendo e tal, mas a gente quer que vocês se esforcem, a gente quer que vocês entendam essa lógica, né? Busquem, exercitem essa essa forma de pensar, de como discutir essas questões, né? E aí acho que esse aprendizado, né, de como essas informações vão se juntando e vão se transformando em conhecimento novo, né? Graças à estrutura de um pensamento científico, né? Eu acho que isso é muito interessante para o aprendizado de vocês. Tá bom? Eu complementaria, só dizendo assim que, sem dúvida nenhuma, aprender a fazer a discussão do trabalho é o ponto, assim, apesar de maior exigência, é o que vai fazer vocês, então, evoluir, né, nesse processo de desenvolvimento, né, de escrita de um trabalho científico. Então, realmente se esforcem, né, coloquem, a gente está olhando trabalho por trabalho, escrevendo, dando feedback, justamente para tentar fazer com que vocês melhorem. Então, né, à medida que a gente vê, né, se você coloca ali, né, tenta, apresenta, a gente também interage com vocês aí para justamente dar um retorno, né, para vocês conseguirem saber para onde vocês vão. Isso. Tá bom? Não, acho que é isso mesmo, Raça. Eu tinha pensado mais alguma coisa aqui. Bom, é só para ressaltar, né, que a gente está agora que a maioria do pessoal está aí, a gente está terminando praticamente a disciplina, falta mais a próxima semana. A gente vai abrir essa tarefa de hoje. Então, vocês terão mais 2 tarefas, né? Então, hoje a gente está falando especificamente dessa discussão, a próxima semana, né? E aí, na próxima semana, a gente vai, na segunda-feira, a gente vai falar da formatação dos trabalhos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as normas, né? Não fica muito... É uma coisa, talvez, muito mais técnica, né, mecânica, basicamente você conseguir transformar as normas, né, aplicar as normas no seu trabalho, e aí tentar usar do conhecimento do Word, né? Ou principalmente o que eu faço direto, por exemplo, vocês podem fazer também olhar no YouTube como formatar o parágrafo, como fazer o distanciamento entre linhas, né? Então o YouTube é mágico nesse sentido. E, então vocês podem também. Então, assim, basicamente são mais 2 tarefas. Será essa tarefa de hoje, mais a da próxima segunda-feira, que vai ser a formatação do trabalho. Tá? E aí a gente vai, na quarta-feira, fazer o encerramento da disciplina. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço aí e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima aula. Valeu, gente. Até mais.